Galera, vamos recapitular um pouco a última aula que a gente falou sobre ditadura militar. Quem lembra aí como é que terminou a ditadura? Qual foi o último presidente mesmo? Alguém lembra? Para mim? Vou abrir o chat para acompanhar vocês. Um instante. Como é que terminou a ditadura militar, pessoal? Qual foi o último presidente da ditadura militar? Quem lembra aí? Pessoal? Alguém? Alguém vivo? Figueiredo, boa. Exatamente. Figueiredo foi o último, tá? O que acontece mais ou menos é o seguinte, tá? Figueiredo promete a reabertura e entrega isso. Em 85, beleza? Ele vai deixar o cargo de presidente da República para passar a faixa para um senhor chamado Tancredo Neves. Essa eleição do Tancredo Neves, galera, só estou recapitulando para ver se vocês estão espertos. Essa eleição do Tancredo Neves, ela foi como? Ela foi direta ou indireta? Me relembra aí. Boa, foi indireta. Apesar do povo ter pedido, foram nas ruas diretas já pedindo para o Congresso colocar eleições diretas, né? O Congresso rejeitou, tá? As eleições diretas para o povo e eles mesmos elegeram um presidente. Por sorte, quem ganha é Tancredo Neves. Tancredo Neves era um homem que era conhecido do povo, era um homem que era um cara que tinha um viés democrático, trabalhou com o Jango, lembra do Jango? João Goulart, presidente que foi deposto pela ditadura. Como ele tinha trabalhado com o Jango, que a galera pensou, porra, tudo acaba onde começou. Se terminou com o Jango, vai continuar com o cara que trabalhou com o Jango. E ele era um cara que representava, ele sempre foi oposição à ditadura, sempre foi oposição ao governo, e era um cara como visto como democrático, tá? O problema é o seguinte, perto de passar a faixa, Tancredo Neves, né? Perto do Figueiredo passar a faixa para Tancredo Neves não estava bem de saúde, tá? Estava bem de saúde, sofria algumas internações, estava adoecido, e o pessoal começou a ficar preocupado, né? Se falava muito nos hospitais que ele estava sofrendo de virculite, né? Uma condição que é uma condição grave, mas não é tão grave assim, tá? E muita gente dizia que não, Tancredo Neves está bem de saúde, Tancredo Neves está ali se recuperando e já já vai assumir a presidência, tá? Até que, assim, libera uma foto do cara falando, ó, ele tá no hospital, mas ele tá melhorando, ele tá bem, ele já tá conversando, ele não tava nem falando com os médicos, agora tá conversando. Aí bota essa foto aqui, tá? Ele não parece que tá muito bem não, né? Parece que tá bem? O que vocês acham? A carinha dele não tá muito legal não, né? Muita gente, muita gente falou que o cara tava morto, tá? Nessa foto. Formou um boato que eles tiraram foto com o maluco morto. Isso é caô, tá? Isso é mentira, não tava morto aqui não. Isso é boato. Mas diziam que ele tava morto, tá vendo? Uma porrada de médico em volta do cara, mas não tá morto não. Acontece que Tancredo Neves tava com câncer, cara. Tá, ele tava com câncer e ele morre. Ele morre. O laudo, cara, foi uma das maiores polêmicas da história, porque assim, os médicos esconderam o câncer dele até a morte do cara. Não davam um laudo concreto, dizia que ele estava sobre suspeitas de lesões múltiplas. Cara, não tinham uma coisa falando câncer, para não gerar pânico populacional. O que acontece é que ele morre. Ele morreu. Ele falece. E quem assume é um senhor bigodudo, tá? Esse senhor aqui, José Sarney. Olha o trava-língua. José Sarney. José Sarney, tá? Esse senhor bigodudo aqui, beleza? E quando esse cara assume, acontece algumas coisas, tá? Acontece algumas coisas. José Sarney era um cara conhecido do povo brasileiro, um cara que fazia jantares absurdos com as maiores castas dos militares, tá? José Sarney já foi filiado à Arena. Quem lembra da Arena? Era o partido da situação militar, na época da ditadura militar. Então, quando o Tancredo Neves, que representava a redemocratização, morre e assume um cara desse, o povo vai começar a olhar e vai falar, porra, peraí, o que tá acontecendo? Botaram um cara agora pró-ditadura, tá? E aí dois personagens vão começar a reaparecer de novo. Lembra do Brizola? Brizola, quem lembra do Brizola? Brizola que quase peitou no tiro, né? A ditadura militar. Quem lembra do Brizola?
E outra coisa, e um personagem que lá no ABC Paulista fez diversas manifestações. Luiz Inácio Lula da Silva vão começar a questionar o seguinte. Porra, não se esqueçam, José Sarney já foi da Arena, tá? Tinha até uma musiquinha, cara, esqueci como é que era a musiquinha que eles cantavam. Esqueci a música, cara, esqueci. Mas cantava uma musiquinha com o Sarney falando, ó, esse cara é da Arena. Não esqueça que ele é da Arena, não esqueça que esse cara é um ditador. Ele já teve envolvido com a ditadura militar. Então, desconfiem desse cara, tá? E José Sarney, no primeiro momento, vai calar a boca de todo mundo. Como é que ele vai fazer isso? Assim que ele assume o poder, tá? Ele vai lançar o emendão. O que é o emendão, cara? O emendão vai ser... Já ouviram falar em emenda constitucional? O que seria uma emenda constitucional? Alguém sabe o que é isso? Uma emenda constitucional? Quem sabe o que é isso? Emenda. O que é emendar uma coisa? Vou emendar isso aqui. Alguém manda para mim. O pessoal tá acordado aí? Emendar é juntar, botar um gatilho, né? Vou gatilhar aqui, vou emendar. Uma emenda constitucional é o seguinte, tem uma Constituição, eu quero mudar essa Constituição. Porra, eu vou ter que fazer uma nova Constituição do zero? Às vezes não precisa. Às vezes eu vou botar uma emenda. E é o seguinte, a população toda desconfiada com esse cara, ele fala o seguinte, ó, tô aqui no ano que ele assumiu, ele fala, vou lançar um emendão. Que isso? É uma emenda na Constituição feita lá na ditadura, tá? Ele vai fazer o quê? Uma Constituição, uma emenda constitucional, perdão, vai mudar aquela Constituição, trazendo coisas que eram democráticas. Ele vai o quê? Ele vai liberar voto para analfabeto. Voto para facultativo para quem tem 16 a 17 anos. Voto facultativo. Se o cara quiser, ele vai lá e vota. Analfabeto agora pode votar. Liberdade partidária. Ele vai voltar com 2 partidos que eram proibidos. PCB, né, Partido Comunista Brasileiro, e PCdoB, né? Ou PC, né, Partido Comunista. Mas é para C do B, tá? Vamos correto. E vai permitir esses partidos. Vai dar... vai garantir direitos sociais, tudo isso na emenda, tá? Da Constituição, beleza? Tudo isso em emenda. Vai o quê? Vai reafirmar que vai ter uma eleição direta. Ele não tinha lançado uma Constituição nova, não. Tudo na emenda. Constituição, ó, vai ter o quê? Vai ter eleição direta para presidente assim que eu sair do poder. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá aumentando a credibilidade do governo dele, tá? Sarney, ele era um cara que surgiu com muita desconfiança. Mas ele vai chegar e sabe dessa desconfiança e vai jogar muito bem nesse primeiro momento. Vai lá e vai decretar muita coisa. Tudo bem até aqui? Foi? Até aqui tá indo? Liberdade sindical também, tá? Beleza? Vai deixar os sindicatos poderem... Lembra, os sindicatos, eles foram muito pressionados na ditadura. Agora ele dá liberdade para associar sindicato. Pode surgir sindicato na China. Hoje em dia tem sindicato até... Por exemplo, tu tem uma profissão, se você pesquisar sindicato, sei lá, fulano tal, ele é do, sei lá, é de call center. Se tu pesquisar sindicato dos atendentes de call center, cara, vai aparecer 20 sindicatos. 20 é pouco, vai aparecer uns 30 sindicatos só disso, tá? E o que a gente tem é que o quê? Sarney, tá? Em 88, na verdade em 86, lá pro final de 86, ele vai o quê? Ele vai convocar uma constituinte, beleza? Convoca uma constituinte. Como assim? O que é uma constituinte, galera? É o quê? Uma reunião do Congresso, do Senado, para o quê? Para promulgar uma nova Constituição. Então ele já está abrindo o cara vai realmente fazer uma Constituição democrática. Em 88, essa Constituição vai ser promulgada. Promulgada é votada, tá? Vai ser discutida, votada e vai sair. E é uma Constituição que foi extremamente elogiada, tá? Que é a Constituição atual. É a Constituição de 88. Que ganhou a alcunha, um apelido de Constituição Cidadã. Beleza? Por que cidadã? Porque ela olhava para o cidadão como um ser de direitos, o que por muito tempo no Brasil não existia, tá? Ela vai ter coisas muito interessantes, tá? Liberdade de expressão, pluripartidarismo, como a Bel bem botou aqui. Tudo isso aqui ele já tinha botado, a legalização do PC, tudo isso aqui ele já tinha botado na emenda. Mas uma das coisas mais interessantes que ele botou é que ele começa a olhar para grupos de minorias sociais e começa a dar atenção para as minorias. Por exemplo, ele vai colocar o racismo como um crime inafiançável
tá? Vai começar a discutir os direitos sociais da população LGBT, vai começar direito das mulheres, tá? Tudo isso é falado na Constituição. Eu estou olhando para cada minoria social, demarcação de terras indígenas, tá? Tudo isso na Constituição Cidadã. Então, é uma Constituição que foi extremamente elogiada, tá? Óbvio, né? É só início, porque o movimento negro vai ficar muito feliz no início. Vai ser festa. Pô, finalmente racismo é crime inafiançável. Mas aí começa a olhar que tem alguns problemas. Pô, mas não tem política de reparação. E tudo isso vai mudando na Constituição, através de emendas, através de projetos, né, externos, projetos de governo externos, leis externas, tá? Mas foi uma Constituição extremamente elogiada. Essa Constituição, ela é feita, tá, com um viés que a gente chama de viés social-democrata, tá? Ela pensa o quê? No bem-estar social, ela pensa no bem-estar do cidadão, reparar contra a desigualdade social, tá? Ela traz esses princípios por si só, beleza? Até aqui tá indo? Estão comigo? Isso foi em 88, tá? Mas vamos voltar um pouco no tempo, de 88? Vamos pensar um pouco. Agora a gente falou de política, vamos falar do que mais interessa para o vestibular. Constituição interessa, tá? Mas agora a gente vai falar de alguns problemas do Sarney, que era a crise econômica, tá? E é o seguinte, cara, a crise econômica do Sarney não foi causada por ele, tá? A gente tem que lembrar que desde 64, e vou até antes, desde o JK, Juscelino Kubitschek, o Brasil já vem sofrendo, tá, de uma grande crise econômica, tá? Desde a Constituição de Brasília, pegou muito dinheiro externo e o Brasil já estava tendo que contornar. João Goulart deu um jeito, diminuiu, tá, um pouco essa tensão, no pouco tempo que ele pôde para governar, mas a ditadura vai piorar ainda mais, tá? Lembra do milagre econômico? Que de santo não tinha nada? Como eu falei na última aula. O milagre econômico, qual o problema do milagre econômico? Eu peguei dinheiro emprestado de tudo quanto é lugar, não investi esse dinheiro, tá? Eu fiz arroz salarial, eu impedi que o salário mínimo crescesse, diminuí o consumo, fica uma dívida absurda, e quando eu tenho a crise do petróleo em 73, os Estados Unidos fala, quem tava me dando dinheiro? Os Estados Unidos. Tio Sam vai ligar e vai falar, hey, Brasil, give me the money back. Aí o Brasil, pô, mas, tio Sam, tô precisando de uma grana aí, tu não me arruma não? Os Estados Unidos vai chegar e vai falar, no money, I need your money, give me back. Me dá o dinheiro, meu irmão. E aí os Estados Unidos vai começar a pressionar o Brasil para devolver, tá? Aí os Estados Unidos vão começar a acionar o OMC, a Organização Mundial do Comércio, depois, né? Aqui já para 85. O FMI vai começar a pressionar o Brasil. E aí, Brasil, tu vai pagar não? Qual é a tua? Tá? O que acontece? Agora, olhando internamente, a inflação está chegando a um nível absurdo aqui dentro. Tá? A um nível absurdo aqui dentro. E crescia cada ano mais. Tá? A inflação que ninguém estava com dinheiro para comprar nada. Tá? Ninguém estava com dinheiro para comprar nada. Os preços estavam absurdamente caros. Beleza? E isso vai frustrar muito a população. Beleza? O dinheiro não estava repartido, o dinheiro estava concentrado na mão de poucos, ninguém estava com dinheiro e não estava conseguindo comprar. A população vai estar, porra, e aí, Sarney, vai dar um jeito não? Porque a ditadura fez assim, a ditadura segurou o milagre econômico. Quando o milagre econômico acaba, eles vão dando uma enrolada, pegando dinheiro aqui, empréstimo aqui, para dar uma conta, para diminuir. Depois vai entregar tudo na mão do Sarney e vai falar, agora resolve aí, resolve essa pica aí, tá? E o Sarney, quando ele pega esse problema, ele vai olhar e vai fazer o seguinte, cara, vamos tentar dar um jeito, tá? Primeiro jeito que ele vai tentar dar vai ser com o plano cruzado, beleza? Plano cruzado foi uma ideia do seguinte, porra, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa moeda, tá? Que era o cruzeiro, que estava desvalorizado, e vamos valorizar. Vamos criar o cruzado. 1.000 cruzeiros valiam um cruzado, a partir de agora. Então, tô o quê? Tentando valorizar a moeda. Tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido, pessoal? Até aqui? Vamos que essa parte é meio chatinha. Tá fazendo sentido? Ou não? Todo mundo de boa? Todo mundo indo comigo? Parte econômica fica mais chata. Todo mundo acompanhando o raciocínio, né? Ou não? Beleza. E qual é a questão? Sarney vai fazer um plano bom. O plano na cabeça do Sarney era excelente. Tá? Não é só o Sarney, é o ministro da Economia dele. Cara, qual o nome do cara? Esqueci o nome do cara. Eu sei que o sobrenome dele é Fortunato, tá?
Mas eu esqueci o nome do cara. Enfim, ele que vai lançar o plano cruzado. E qual é a ideia? A ideia vai ser o quê? Congelar os preços, tá? Eu vou congelar o preço do mercado, somente dois tipos de produto. Alimento e produto de limpeza, tá? Que é muito consumido pela população, pela população em geral, né? Todo mundo compra isso. Então, assim, ele vai congelar esses preços, beleza? Vai fazer um reajuste automático do salário mínimo. O salário mínimo vai ter que ser reajustado todo mês, beleza? Todo mês aumentar, de acordo com a inflação. E no primeiro momento, isso gera o quê? Uma euforia populacional, tá? Eu quero que vocês lembrem que o Sarney é do PMDB, tá? Era da Arena, mas ele se filiou ao PMDB e se elegeu pelo PMDB, tá? Não se elegeu, né? Ele foi vice. Ele foi vice do Tancredo, que morreu. Ele assumiu sem eleição. Mas o que acontece é que ele é do PMDB, tá? Eu quero que vocês gravem isso. Estão comigo até aqui? Por ele ser do PMDB e ter feito o plano cruzado, que num primeiro momento deu muito certo, ele fez uma apelação, tá? Sarney ele vai fazer uma apelação para a sociedade civil. Ele ainda vai fazer o seguinte, ó. Eu sou fiscal do Sarney. Tá vendo isso aqui? É uma campanha que é o seguinte, ó. Galera, fiscalizem, tá? Fiscalizem se os mercados, se as lojas que vocês... Sarney vai falando para a população, vai lá discursar. Vocês têm que me ajudar. Ele fala assim, eu estou ajudando vocês, agora eu preciso que vocês me ajudem. Eu estou lutando pelo povo. E para o povo. E vocês são o povo. Então vocês trabalham comigo. Vocês vão ser meus fiscais. Eu vou congelar o preço dos produtos. Agora o arroz não vai aumentar. O feijão não vai aumentar. Mas eles vão tentar enganar vocês. Aí ele começa a falar. Eles vão tentar enganar. Eles vão subir um pouco o preço. Botar R$1 a mais. Não R$1, perdão. Um cruzado. Não existia real ainda. Botar um cruzado a mais. Ele vai tentar vender a sacola para você e vai botar um preço mais caro. Que eles chamavam de ágio. Vai tentar fazer o ágio. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte. Sarney falando, ó. Bigodinho falando. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Vocês são meus fiscais. E a população comprou essa ideia. Tá? Veio a campanha Eu Sou Fiscal do Sarney. E a galera começou a fiscalizar realmente preço. Ó. O pessoal ia com uma tabela de preços que o governo disponibilizava. Preço, sei lá, do arroz. E, ó, a galera ia comparando aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma consumidora, tá? No mercado, população, não é ninguém no governo, fiscalizando o preço. E aí, peraí, o arroz tá certo. O feijão tá certo. Mas peraí, o macarrão tá praticar preço acima do autorizado. Fechou o estabelecimento, não tava acima. Então a população vai falar, cara, Sarney tá dando jeito. Nesse primeiro momento, a inflação dá uma contida, tá? Foi? Vocês viram aqui, ó? Voltou. Voltando ao raciocínio, ó. A mulher foi lá e viu, o arroz tá certo, feijão tá certo. Mas peraí, macarrão tá R$1 mais caro. Pô, se macarrão tá R$1 mais caro, eu vou ligar pra polícia, não sei o quê. Liga pra polícia. Estão vendo aqui? Todo mundo tá vendo. Liga pra polícia. Polícia vai, verifica, porra, tá realmente mais caro. Esse mercado tá cobrando preço abusivo. Vamos fechar. Tá? Chama a Sunab, tá? Que é o serviço que faz fiscalização. Que é tipo Procon, hoje em dia, né? E, ó, esse estabelecimento não era nem R$1, é um cruzado mais caro. Ó, esse estabelecimento foi interditado, não tem real ainda, por estar praticando preço acima do autorizado. Fechou o mercado, meu irmão. Então, assim, num primeiro momento, no primeiro ano em que é lançado o Plano Cruzado, em 86, porra, uma euforia absurda, tá? É uma euforia absurda. Faz o S. Sarney. O que acontece é o seguinte, tá? É que esse ano era um ano de eleição também, tá? Era um ano de eleição. Coincidência ou não, em novembro de 86, cara, eu quero muito que vocês prestem atenção nisso. Isso vocês vão entender a política brasileira a partir de hoje. A partir desse dia aqui. Em novembro de 86, tem as eleições, tá? Para quem? Para presidente, não. Para o Senado e para governador, tá? Senado para governador. Cara, os malucos... Ó, o PMDB consegue botar mais de 20 governadores, cara. 20 governadores, tá? Bota 20 governadores, meu irmão. PMDB. PMDB vai encher o Senado. Vai encher o Congresso. A partir daqui está se formando uma classe política que vocês hoje conhecem como Centrão, tá? É o PMDB aí. Vai botar o Centrão para dentro. Vai botar o PMDB. O PMDB vira a mesa, tá? Em 86. Vira a mesa em 86 vai ficar muito tempo como hegemônico no Congresso, tá? E o que interessa é o seguinte. O que interessa é que dá merda. Dá merda, tá? Então é o seguinte. Vocês acham mesmo que o dono do mercado
vai aceitar isso aqui? O dono do mercado vai falar, porra, peraí, vocês estão querendo que eu congele preço. Eu tô perdendo dinheiro aqui, porque, assim, perdendo o cara não tá, né? Mas eu poderia estar lucrando mais, agora eu tô lucrando menos. Vocês já estão fazendo pagar mais meu funcionário. Vocês estão fazendo, me obrigando a registrar o salário mínimo. Eu tenho que vender o preço que vocês querem, pô? Ah, não vou vender, não. O que acontece é o seguinte, eu não peguei uma foto aqui, mas o que acontece é que as prateleiras vão esvaziar, cara. No final do governo Sarney, as prateleiras não estão vazias, não vai ter nada. Não vai ter arroz, não vai ter feijão, não vai ter macarrão na prateleira. Então tem uma crise de abastecimento, né? Vai ter uma crise de abastecimento aí. Vai dar uma merda, né? Vai dar uma merda, porque o consumo vai cair de uma forma absurda. O consumo tá caindo, a economia para, pô. A economia parou. Beleza? A economia vai parar. E já era. Entendeu? Se a economia para, a inflação cresce. Qual o problema disso aí? É exatamente esse que é o problema. Mas a questão é que, olha que interessante. Provavelmente, né? Quem mora sozinho, eu pelo menos faço. Eu faço compras de mês, tá? Agora, vocês que moram com os pais, moram com as mães, a maioria dos brasileiros tem esse hábito de fazer compra de mês, né? Geralmente a gente não vai repondo. Ah, não. Compro tudo que tem para comprar num mês e acabou. Esse terror vem daí. Esse terror dessa compra de mês vem do Sarney. A partir dali. Quando acaba as prateleiras, o pessoal fica assustado, fica com medo, falando, cara, peraí. Se não tem nada na prateleira, eu não posso ficar passando fome, meu irmão. Eu vou o quê? Eu vou estocar. Então, o Brasil começa a fazer... Brasil não, a população começa a fazer estoque de comida, de alimento, tudo mais. Tá? A partir dali, e vira um hábito brasileiro. E aí vai ser lançado o Plano Cruzado 2, tá? Plano Cruzado 2 vai ser uma tentativa de corrigir o anterior. Eles vão... Não, peraí, vai descongelar o preço. Tá? Vai descongelar o preço e tudo mais. Vamos começar a fazer um esquema melhor, peraí. Não vamos registrar o salário tão rápido assim. Vamos começar a privatizar aí, beleza? Tudo bem até aqui? A gente vai começar a privatizar. O que é privatizar, pessoal? O que é privatizar? Fala pra mim. O que é privatização? Alguém sabe? Seria a privatização. A empresa pública agora já inicia ali, tá? Vai iniciar aqui de uma forma bem reduzida, tá? Não vou imaginando que é igual o Collor fez, não, tá? Nem o FHC. Mas já começa de uma maneira bem reduzida a iniciar um processo de privatização. Mas o Plano Cruzado 2, a gente pensa principalmente no aumento do imposto. Começa a aumentar o imposto, que eles falam, cara, tem que arrecadar. Se a gente tem que arrecadar, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar, tá? Vamos começar a cobrar taxar a porra toda. E vamos começar a dar alguns impostos que a gente tem, que é o imposto do pecado, vocês já ouviram falar, né? Qual é o imposto do pecado? É imposto em cima de cigarro, imposto em cima de bebida. Começa imposto em cima de produtos de carro, aumenta 80% o preço do carro. Um carro que tu comprava por 12 mil cruzados, na época era um dinheiro, era como se fosse 50 mil hoje, né? Você comprava agora por 20 mil cruzados, por exemplo. Entendeu? Então, começa a ficar muito caro algumas coisas. Tenta descongelar o preço, mas o problema é o quê? Quando ele começa a aumentar imposto, ele começa a aumentar imposto em consumos básicos também. Qual o problema de ter aumentado imposto em consumos básicos? Ó, consumo cai. Se eu estou aumentando imposto em produtos básicos, o consumo vai cair. Se o consumo cai, estagna a economia de novo, inflação sobe. Tá? Inflação sobe. Faz sentido o que eu estou falando? Não tem ninguém comprando, pô. Então, o que acontece é o seguinte. Vai dar ruim o Plano Cruzado 2. Vão tentar fazer o Plano Bresser. Vão demitir o Fortunato, vão contratar o Bresser, que é um outro ministro da Fazenda. Vai tentar fazer a mesma coisa do Cruzado, cara, praticamente. Congela de novo, controla gasto, dá tudo errado, tá? Vai fazer o Plano Verão, vai criar uma nova moeda e dá errado também, cara. Ele vai tentar fazer uma série de planos econômicos, tudo dá errado, tá? E o que acontece é o seguinte, quando chega lá no final do governo dele, 89, ele vai fazer o seguinte, vai falar, FMI, devo, não nego, pago quando puder. Vai dar um calote no FMI, cara. E quando ele dá o calote no FMI, tá?
basicamente o mercado financeiro vai falar, meu irmão, Brasil é furada, tira dinheiro daqui. Capital vai sair do Brasil todo, tá? Vai sair capital do Brasil. O mercado financeiro vai parar de apostar no Brasil e vai criar uma crise financeira absurda, tá? Absurda. Mas pelo menos em 88 ele fez a Constituição Cidadã. Parabéns aí, Sarney. Que de resto, não foi muito útil o governo dele, não, tá? Mas sim, o pessoal, porra, só queria que o Sarney fosse embora, tá? E tava muito, muito descontentado com o Sarney, muito descontentado com os resultados dele, beleza? A Bel botou alguns acontecimentos daqui, tá? Ônibus espacial, em 86, show da Xuxa, show da Xuxa, entrar no ar. Como é que é? Tinha a filha da Xuxa Xaxa. Falem rápido. A filha da Xuxa é Sasha. Caralho, a filha da Xuxa é Sasha. Pronto, falei. Ó, tentem falar rápido isso aí, em casa. Assembleia Nacional, ó, vai ter a Assembleia Constituinte, ó, foi convocada em 86, em 87 aqui, ó, ela tá se reunindo para fazer a Constituição de 88, né? Ó, Césio 77, Nelson Piquet, brabo demais, tricampeão da Fórmula 1. Estreia dos Fantasmas da Ópera, Chico Mendes assassinado, protestos, cai o Muro de Berlim em 89, né? Final da Guerra Fria aqui. E agora a gente vai falar do seguinte, a gente vai falar da eleição de 89. A eleição de 89 foi um tanto quanto curiosa, tá? Se eu não me engano, tinha 22 candidatos, tá? Entre eles, nomes bem curiosos. Lula, não é nenhuma surpresa, tá se candidatando, né? Já tinha uma história política. Silvio Santos se candidatou nessa eleição. Brizola. E agora eu quero falar do Silvio Santos. Cara, Silvio Santos, o maluco, ele, cara, quando começou as pesquisas, ele ia ganhar de lavada no primeiro turno, mano. Silvio Santos era adorado pela população, ele ia ganhar de lavada. Ele só não ganhou, por quê? Porque ele foi impedido, tá? Silvio Santos foi impedido de se eleger. Porque a Globo falou, porra, Silvio, tá de sacanagem. Se tu se eleger, se tu se candidatar, tu vai ter o horário eleitoral infinito, porra, na tua televisão. Tu vai poder ficar fazendo campanha o dia e noite. Que tu tá lá todo dia na tua emissora. Aí a Globo denunciou pro TRE. E o Tribunal Eleitoral, né? E aí, basicamente, o Silvio Santos foi impedido de se candidatar, mas ele ia ganhar no primeiro turno, de lavada, tá? E o que acontece? Cara, o mais engraçado é que em 88 ele falou, ó, se um dia eu me candidatar para presidente, não confie em mim. E no ano seguinte ele se candidato, tá? E a Globo não só tá aí nessa cena do crime, não, tá? Ele vai estar em mais crime ainda. Que é o seguinte, vamos se candidatar, tá, vai ficar bem disputado, né? Primeiramente, no primeiro momento, quando começou a campanha eleitoral, a galera acreditou que, porra, ia entrar alguém da esquerda. Que tinha Lula e tinha Brizola, que sem dúvida eram os nomes mais cotados ali para eleição. E tinha vários nomes, tá? Antigos na política. E tinha o Collor. Collor era, se eu não me engano, ele era, esqueci, governador do Alagoas, se eu não me engano. Mas era um nome discreto na política, tá? Era discreto. A família dele tinha muito poder. Mas era um nome discreto na política, tá? Sempre ficou na dele e tudo mais. Ele surge. Era um moleque novo. Era um cara novo, um rosto jovial. Um cara que falava que ia combater a corrupção, que ia acabar com os marajás. E a Globo compra esse cara, tá? A Globo vai fazer a campanha pra esse maluco aí. Ele vai ir pro segundo turno com o Lula, tá? E vai ter um debate na Globo. Que, cara, o debate foi completamente manipulado a favor do Collor, tá? Totalmente manipulado esse debate. E realmente a Globo, tá, isso daí não é conspiração não, a Globo afirma que foi mesmo. Ela fala que não foi a Globo, foram os editores que fizeram, eram a favor do Collor, não podiam controlar isso. E assim, pintaram o Lula de como se fosse um maluco comunista que queria, porra, tomar a casa dos outros. Eles cortaram as partes que ele falava um discurso mais agressivo e parecia que o Lula era maluco, completamente, não sabia falar, era um cara pobre, fala tudo bolado, não sabe falar nada, agressivo. E o Collor era um cara mais posturado, tudo mais, e foi completamente manipulado. Seja por isso ou não, depois de uma eleição bem acirrada, Collor vence no segundo turno, tá? E assim que Collor assume, tá?
No primeiro dia, ele falava, né? Ó, ele falava assim: vou acabar com os marajás. Essa foi a campanha dele. Que seria um marajá? O marajá é um servidor público que é descansado. É o marajá. Ele é um corrupto. O marajá seria um servidor público corrupto. E o que acontece é o seguinte: no primeiro, tá? Em março, quando ele assume, no primeiro dia, quem vai anunciar o plano Collor é a. Qual é o nome dela? Zélia de Mello. Zélia de Mello. Zélia de Mello, inclusive, já foi casada com o Chifanísio, tá? E, cara, a questão foi a seguinte. Se eu não me engano, foi casada. Não sei se casou, não, mas ela ficou muito tempo com o Chifanísio, uns 8 anos com ele. E Chico Anísio, quem conhece Chico Anísio? Chico Anísio, comediante. Se alguém não conhecer, pesquise sobre ele, que ele é um dos maiores comediantes do Brasil. O que acontece é o seguinte: assim, no primeiro dia do governo do Collor, porra, a Zélia chega para falar em público. Televisão, horário nobre, ela vai fazer um discurso. Para conter toda a crise econômica deixada pelos passados governos e por essa década perdida, foi chamada de década perdida, mas foi perdida por causa da ditadura. Tem que lembrar disso. Porque a ditadura deixou um problema, tá? E a inflação estava beirando um absurdo. Beirou mais de 1.000%, tá? Tá beirando 1.700, quase 2.000%, tá? Ao ano. E a Zélia vai fazer o seguinte, vai falar, cara, a gente está com o plano aqui. E o plano do Collor é o primeiro neoliberal do Brasil. O que neoliberal gosta de fazer, galera? Neoliberal gosta de quê? O que ele gosta de fazer? Fala pra mim. Mande. Gosta de privatizar, tá? Privatizar. Gosta de privatizar tudo, beleza? E a ideia dele é o quê? Cara, se o Brasil tá sem grana, vamos privatizar, pegar o dinheiro e vamos começar a, a investir, beleza? Vamos começar, pô, pegar esse dinheiro das privatizações, a gente está vendendo empresa pública, a gente pega esse dinheiro que a gente vendeu e a gente vai lá e desenrola, tá? A gente vai lá e faz um bem bolado lá, pega esse dinheiro, começa a pagar a dívida externa, começa a atrair novos investimentos para cá. Essa é o neoliberal pensa assim. Só que a Zélia fala o seguinte, ó, é Zélia de Mello, mas ela é Cardoso, tá? Ela, ela começa a fazer o seguinte, cara, vamos fazer, ó, primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente vai começar a demitir servidor público, tá? E acabar com o concurso público. Porra, aí ela fala isso no discurso, tá? Vamos acabar com todos os concursos públicos. Não vai ter mais concurso público, não. Agora está do contrato que ele quer. Aí o pessoal, porra, tá bom, beleza, estranho. Aí ela, vou demitir servidor público também. Porra, que isso? Vai demitir servidor público? Tá? E aí, caralho, o pessoal começa a ficar, como assim? Mas tu não pode demitir assim. Aí ela fala, não, entra na justiça. Foda-se, eu que tô pagando, então entra na justiça. Vai tirar dinheiro da Previdência. Vai falar, ó, tô tirando dinheiro da Previdência, eu que pago a Previdência, então a gente vai cortar a Previdência. Cortar uma parte da Previdência. Se não me engano, foi 25% da Previdência que foi cortada. Tá? Dinheiro que todo mundo recebia. E o pessoal começa, porra, peraí, Zé, como assim? Peraí, Collor, que papo é esse? E aí vai dar merda, porque assim, o Collor, logo depois, vai fazer um dos maiores roubos da história, né? Ele vai confiscar, tá? A poupança. A gente tem que lembrar que nesse momento a inflação estava na casa do cacete. Então a poupança, que ela varia com a inflação, tá? Tava valendo muito dinheiro. Então, assim, o pessoal pegou a poupança, botava dinheiro todo na poupança. Teve gente que vendeu, sei lá, empresa, vendeu a casa para botar na poupança para comprar uma casa pro filho e comprar um apartamento. Maluco, o Collor ele foi lá do nada, de um dia pra noite, confiscou tudo. Confiscou tudo, tá? Ele confisca tudo. Cara, teve gente que tirou a vida depois desse roubo, perdendo tudo. Cara, foi o dia, tá? Quando foi anunciado o confisco, foi o dia onde houve mais suicídios no Brasil. Foi o dia até hoje, tá? Não teve um dia em que houve mais suicídios do que aquele dia. Então a gente se matou, tá? Mas uma galera confiou e falou, porra, Paulo, beleza, tá confiscando nosso dinheiro? Porque o Paulo falou o seguinte, ó, vou bloquear, vou pegar as poupanças,
pegar o dinheiro tudo, trazer para o Estado, vou fazer um investimento, investir em Tananã e daqui a um tempo eu devolvo vocês. Tá? Daqui a um tempo eu devolvo vocês essa grana e vou devolver com juros. Cara, até hoje muita gente não recebeu, tá? Muita gente não recebeu nada. E, cara, qual era o plano do Collor? Qual era o plano do Collor? O Collor, ele pensava o seguinte, cara, qual o problema? O que o Collor queria fazer? O Collor, ele tinha um plano que, cara, se eu reduzir o consumo, a ideia do Collor era essa. Se eu reduzir o consumo, o que vai acontecer? Reduzindo o consumo, o dinheiro, olha só qual era a ideia dele, o dinheiro vai parar de sair para fora, porque o brasileiro consome muito produto externo. Se eu reduzir o consumo, o dinheiro vai ficar aqui. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou reduzir o consumo, aumentar um pouco do imposto, aumentar a arrecadação do Estado, beleza? E a partir dali, congelar preço para o pessoal não chiar. E a partir dali, beleza? Eu controlo a inflação assim. Tudo bem? Era essa que era a ideia dele. Vou controlar a inflação reduzindo o consumo. Era o plano dele. Plano genial do Collor. Só que isso é uma idiotice, né? Uma idiotice, porque como eu falei, se reduz o consumo, tá? Que a ideia dele é o quê? Pô, reduzindo o consumo, né? Basicamente, o que eu vou ter? Eu vou ter produtos cada vez ficando mais baratos. A população vai conseguir comprar a partir dali. Ó, pensa, estou reduzindo o consumo. Se estou reduzindo o consumo, o produtor vai ser obrigado a baixar o preço, né? Ele não está vendendo, eu estou controlando o dinheiro. Se não tem ninguém consumindo, o preço tende a cair. A inflação cai também. Essa era a ideia do Collor. Então eu vou confiscar o dinheiro de todo mundo para ninguém consumir. E aí o preço vai baixar, e aí a economia começa a tirar de forma natural depois. Tá? E ele pensava o seguinte, pô, muita gente compra carro, muita gente está comprando coisa de fora. Era um plano genial na mente dele, tá? Deu super errado. Deu muito errado, tá? Quando ele fez isso, o que aconteceu? Teve uma queda absurda na produção, tá? Porque o pessoal falou, porra, peraí, ninguém tá consumindo nada, eu vou parar de produzir. Primeira coisa foi isso, o que o produtor fez, tá? Se eu não tô produzindo nada, eu vou desempregar, vou demitir todo mundo. Porra, ninguém tá comprando, pra que eu vou precisar de agora 100 funcionários para fazer tecido? Vou demitir todo mundo, tá? E as empresas começaram a entrar em falência. Começaram a decretar várias falências, tá? Com a crise econômica do Collor. Foi uma crise econômica. Sem dúvidas, aqui a crise econômica estava na maior, nem digo só de inflação, não. A crise econômica geral mesmo, não é só a inflação, estava sem precedente. Estava absurdo aqui nesse momento. Tá? 2 anos depois disso aí, cara, 2 anos depois disso aí, o Collor não devolveu um puto para ninguém, até agora. Muita gente tá sem receber até hoje dinheiro disso. A gente conseguiu receber através da justiça e tudo mais, mas até hoje tem gente que, cara, não recebeu um puto do dinheiro que o Collor roubou. Tá? Foi um roubo. Foi um roubo. Tanta palavra pra dizer, foi um roubo. Porque de um dia pra noite basicamente, ele confiscou tudo. Deu errado o plano Collor, né? Não sei nem dizer. E 2 anos depois vai dar um problema, tá? Começa a vir os casos de corrupção e o irmão dele vai pra Veja e vai falar, cara, vocês querem saber o seguinte? Eu vou contar tudo que tá acontecendo no governo Collor, tá? Por que o irmão dele falou isso? Reza a lenda que foi porque o Collor pegou a amante do irmão, tá? O irmão ficou puto e foi lá pra Veja falar. Ele falou, cara, meu irmão falou o seguinte, meu irmão chegou pra mim e falou, cara, tô fazendo, logo depois que ele fez o confisco, ele falou pra mim, cara, tô fazendo uma reforma na minha casa. Quando eu cheguei lá, maluco, o cara tava botando pilastra de ouro e marfim da África pra botar no detalhe do piso, os cacetes. Ele começou a falar. E outra coisa, vocês sabem o PC? PC Faria? Tesoureiro dele? Esse cara daí tá envolvido na maior corrupção do Brasil. Ele vai soltar com um verbo lá, vai começar, cara, falar tudo que tava acontecendo de errado. Ali no governo Collor. Tá? Ó, PC Faria tá comprando voto pra provar tudo que o Collor quer passar. Vocês acham como é que o Congresso vai passar uma coisa dessa, confisco? Ele tá comprando todo mundo. Tá articulando dinheiro e tá sendo um dos maiores corruptos do Brasil. Que ele tá, além disso, ele tá desviando dinheiro e o Collor também tá. E aí o Pedro Collor vai falar a porra toda, tá? Vai falar tudo. E vai iniciar uma investigação contra o Collor, tá? Inicia uma investigação para descobrir tudo que está acontecendo no Collor. Vai ter comissão parlamentar, vai ter tudo. E vai iniciar um processo de impeachment na Câmara, tá? Para impeachment o Collor. Beleza? E o Collor vai fazer o seguinte, povo brasileiro, pô, vocês me elegeram.
E esses homens estão tentando me dar um golpe, estão tentando me derrubar. Sai todo mundo agora de verde e amarelo na rua, tá? Todo mundo pintado de verde e amarelo na rua. E protestem a meu favor, para não deixar esse cara dar um golpe. Vão lá e falem que vocês estão contra o golpe. A galera não foi de verde e amarelo, não. A galera não foi de verde e amarelo, foi de preto, mano. Pintou a cara de preto, tá? Foram os caras pintados. Botaram aqui, ó, botaram aqui, tintura preta, saíram pra rua e foi o movimento dos caras pintados, muito famoso, né? E teve dois movimentos importantes, o movimento Caras Pintadas, que sem dúvida é o que mais cai no vestibular, mas teve o Fora Polo também, tá? Só a pessoa levantava. Era um movimento, cara, cheio de bandeiras. O pessoal ia levantando várias bandeiras assim, fora cola, tá? E basicamente foi isso que foi um dos maiores movimentos. E alguns dias antes do impeachment sair, que já era certo, Collor vai lá e renuncia, tá? Mesmo ele tendo renunciado, o que acontece é o seguinte, o que acontece é que, ó, os caras pintados aqui, ó. Cara pintada, teve um momento fora Collor também, ó, o Collor. Agora nós temos o quê? Alguns fatos históricos interessantes. Sonic the Hedgehog, tá? Guerra do Golfo, ó, 1990. Mercosul é criado em 91. E depois vocês vão pensando mais ou menos nisso. Sonic, 91. Vendaval deixa mortes em Tu. Magic Johnson anuncia que tem AIDS. Morre Fred Mercury. Acontece massacre do Carandiru, tá? Ninguém lembra do massacre do Carandiru? Tava Franco, ele foi, ó, para um carnaval, tá? É que o Itamar ele vai chegar e vai falar, cara, tá dando tudo errado. O Itamar ele vai ser sincero com o povo. O que vocês querem, galera? Deu tudo errado, a gente não tá conseguindo fazer dar certo, o Brasil tá em crise. E é o seguinte, vocês querem voltar atrás? Vocês querem voltar para a monarquia? Vocês querem ir para frente? Vamos tirar essa coisa de presidente, vamos fazer plebiscito, formar parlamentarismo no Brasil? Ou vocês querem que continue, apesar de tudo isso? E tô offline? Vocês estão vendo aqui? Estão vendo aqui minha tela? Travou? Beleza. Ou vocês querem que continue o presidencialismo? Vai fazer um plebiscito, tá? E o povo vai votar para continuar com o presidencialismo. Velhinho simpático, né? Coitadinho. Então, vamos lá. O FHC, tá? Vai, beleza? Fazer agora o nosso queridíssimo Plano Real. Cara, o Plano Real, que não tinha o nosso caramelo, e até hoje não tem, uma das maiores injustiças que aconteceu no Brasil, foi isso, tá? Foi... Para de falar da minha morte hipotética aí, cara. Para de falar da minha morte hipotética. Ó, Plano Real foi em 94, tá? Foi em 94, cessou o assunto. Foi em 94, para de ter coisa ruim, meu irmão. Ó, foi em 94, Plano Real, tá? E FHC vai criar o nosso queridíssimo URV, Unidade Real de Valor. Essa porra é tipo uma coisa que foi o seguinte, cara. Não é uma nova... Ó, não é a moeda de fato aí, não é o real. Mas a gente vai começar a equilibrar nossa economia com o mercado externo. O que mandava? Qual moeda mandava no mercado externo, rapaziada? Qual moeda que mandava no mercado externo? Dólar. E o RV vai ser uma dolarização da economia brasileira, tá? Uma dolarização da economia brasileira. Como assim? A unidade real de valor valia $1, tá? Um RV é igual a $1, aproximadamente, tá? Era $1. E foi um momento ali de transição. Foi primeiro um teste, deu certo, se manteve estável o RV. Ele falou, cara, dá para fazer uma moeda com isso aí, tá? E ele vai lançar o real, a partir dali. Tudo bem? E, cara, bizarramente, isso vai conseguir estabilizar a economia de um jeito como nunca antes. Tudo bem até aqui? Como nunca antes. Tá? O real agora valia mais dinheiro. Então o pessoal conseguia comprar mais. A economia começou a aquecer um pouco mais. Tá? O pessoal voltou a produzir. A galera estava começando a voltar a ganhar emprego. Tá? E uma coisa que vai adiantar muito isso é o quê? Ele vai enxugar a máquina pública. Tá? Ele vai começar o quê? Controlar gasto. Beleza? Vai começar a parar de gastar com coisas necessárias. E o FHC foi um gênio nesse plano, que deu muito certo.
num primeiro momento, pelo menos. E, porra, tudo parecia ir bem. E o destaque, cara, foi tão fundamental que em 95 ele vai conseguir sua eleição. Mas antes, vamos falar de alguns acontecimentos históricos. Tchecoslováquia se separa, República Tcheca e Eslováquia, tá? Final da União Soviética, fim do Pacto de Varsóvia, os países começam a querer ser independentes. Bill Clinton, como presidente dos Estados Unidos, querido Clinton. Pablo Escobar morreu. Quem já viu Narcos aí? 800 mil pessoas são mortas no genocídio de Ruanda. Galera, isso aqui, vem, assistam um filme Hotel Ruanda. Assista esse filme. Muito necessário para entender, tá? Nem o Hotel Ruanda tem vários filmes sobre essa história, mas pesquise sobre Ruanda. Tá acontecendo agora uma crise muito severa em Ruanda, tá? Tá tendo um partido militar mesmo ali que tá fazendo nova chacina em Ruanda agora, beleza? Mas ninguém liga pra África, né? Ninguém fala nada de África, mas é tão sinistro o que tá acontecendo em Ruanda quanto o que tá acontecendo em Gaza, por exemplo. Tá? Morre Ayrton Senna. Nosso querido Ayrton Senna faleceu, infelizmente, em 94. Nelson Mandela assumiu a presidência da África do Sul, marco importantíssimo na luta contra o racismo, não só na África do Sul, mas globalmente. Jeff Bezos, coitadinho do milionário, funda a Amazon, tá? Com um pequeno investimento do seu pai de 5 milhões de dólares, 5 trilhões de dólares, sacanagem. Brasil vai virar tetra-campeão do mundo em 94, tá? Que é aquele famosa narração do Gavão. É tetra! É tetra! É aqui, o que acontece na Copa em 94, tá? E nosso querido FHC entra em jogo agora, tá? Cara, o FHC é foda, tá? Ele vai conseguir. O FHC, ele não era liberal. O FHC tinha várias teses econômicas e sociológicas muito, muito interessantes, tá? Quando ele chega ao poder, quando ele vira presidente, depois do Plano Real, ele vai falar, meu irmão, sabe tudo que eu escrevi? Joga fora. Agora o papo é outro. E vai virar um dos maiores neoliberal. Primeira coisa que ele vai fazer, cara, tá bom, o Plano Real tá dando certo. Mas se a gente não botar mais dinheiro pra dentro, vai dar merda. O que ele começa a fazer? Privatizar tudo. Vai privatizar Vale, Telebrás, privatiza CSN, tá? Fim do governo Vargas aí, ó. CSN vai privatizar. Petrobras, tá? Petrobras, ele vai vender parte da Petrobras. Então começa a vender. Porque a ideia é o quê? Eu vou botar dinheiro pra dentro do Brasil. Pra quê? Pra eu investir em coisas que interessam. Ele vai começar a investir, tá? Previdência, saúde, educação, tinha uma lei pra isso. Vai aumentar a tarifa, tá? Vai aumentar imposto. Vai crescer a taxa de juros também, tá? Aí fudeu, a taxa de juros só vai crescer. E isso vai ferrar a população pobre, né, também. Ele vai fazer um dos maiores roubos, tá? Do Brasil, que foi CPMF, cara. CPMF é foda, mano. CPMF, tá? É uma taxa que você paga, não mais, tá? Mas tá todo político quer fazer isso, porque assim, dá muito dinheiro pro Estado. CPMF é toda compra que tu faz, tu paga uma taxa pro governo, tá? No cartão. Tu pagaria uma taxa que é o CPMF. Tá? Tem que pagar sempre no final do mês CPMF aí que tu comprou. Então é imposto do meu filho da puta, né, cara? Que, porra, o que o Estado tem a ver com tua transação bancária, mano? Tu não já paga imposto de renda? Tu não declara? Então, porra, não tem que ter CPMF. Tu não já paga imposto sobre produto? Que ele taxa todo o produto? Tu ainda tem que pagar pela transação, né? Por exemplo, o Pix. O Pix você paga pra fazer Pix? Não paga, tá? Se cobrar é como se fosse CPMF. Porque, assim, o Pix ele não tem custo para tu fazer, tá? Não tem operadora, é direto do governo. Aumenta até a fiscalização que o Estado tem sobre você, Pix. E que fica assim, né? Mas o FHC ele fez essa jogada, porque tava precisando de dinheiro. Cara, e realmente vai subir a grana do Brasil pra caraca. O CPMF vai fazer o Brasil ficar. Tanto, o governo Dilma tentou rever CPMF, Temer, Bolsonaro, todo mundo quer voltar com essa porra porque dá muito dinheiro pro Estado. Dá muito dinheiro, realmente. E aí, de fato, né, quando ele entrar pro governo, vai consolidar o Plano Real, tá? E, cara, bizarramente, vai crescer muito, tá? A questão
vai crescer realmente muito, muito, muito a popularidade do FHC, tá? Nesse primeiro momento. E ele vai falar que, cara, ó, não foi Lula que criou Bolsa Família, tá? Não foi Lula que criou, porque em 95 eu criei a rede de proteção social, tá? Só que assim, cara, é meio caô, porque, porra, ele fala que ele criou o Bolsa Família, ele que falou que vai criar as projetos sociais, mas assim, era o quê? Era Minha Casa Minha Vida, ele criou auxílio moradia, auxílio educação, tá? Né? Só que, cara, era muito difícil, entendeu? Antes do Lula, por exemplo, era muito difícil você entrar na rede de proteção social, tá? Era muito difícil você conseguir os auxílios do governo. O Lula dá uma facilitada pra tu conseguir. Cara, você tinha que, tipo, conseguir uma documentação bizarra para conseguir auxílio nessa época. Mas ele vai dizer que foi ele que fez essa parada, tá? O FHC. E qual é a questão? O FHC, tá? Ele vai ficar tão brabo de popularidade que o maluco vai abrir uma emenda constitucional para permitir a reeleição, tá? E o Congresso vai aprovar, porque o cara tava tão famoso que aprova. E ele é reeleito, tá? Ele é reeleito. E depois começa a dar problema, cara. Começa a dar problema, tá? No segundo mandato dele começa a dar problema. Vai começar a crescer dívida, tá? Externa e interna, tá? O FMI vai começar a cobrar ele, pô, beleza. Você tá voltando a conversar com o mercado financeiro. Ele começou a atrair investimento para cá de volta, tá dolarizando, né? Se eu dolarizo, agora é interessante investir no Brasil, né? Ele pensa assim, e começa a entrar dinheiro de fora. Aí o FMI fala, cara, beleza. Você tá com dinheiro emprestado, você tá com dívida, você tá pagando, mas você tem que botar umas medidas de responsabilidade. Ele começa a fazer algumas medidas para agradar o FMI, tá? Só que, cara, o FMI não é bonzinho, né? Então acaba que essas compensações não são excelentes para o Brasil. O que acontece é que vai ter um problema cambial, tá? O dólar vai começar a crescer, o dólar vai chegar a R$ 3, tá? A inflação volta a subir, tá? Volta a subir. E vai começar alguns esquemas de corrupção, tá? Em relação não a ele, mas em relação a pessoas próximas, aliados dele, começa a vir esquemas de corrupção. O Brasil já tá de saco cheio de corrupção, cara. Já tá de saco cheio de corrupção. E desde o porra de atacar com esse fantasma atrás do brasileiro, né? E vai ter os famosos apagões, tá? Uma das coisas que mais vai desgastar o FHC são os apagões. Vai ser vários apagões, vai ter apagão que vai durar o dia inteiro, mano. O dia inteiro, cara. Apagão, completo. Vai dar um dia, tipo, a economia do Brasil vai fazer assim, ó. Só por causa que tá faltando energia. Sem energia, a máquina não trabalha nada. Vai ter apagões a nível nacional no FHC, tá? Tá? Problema de gestão mesmo, energética. E assim, isso vai minar a popularidade dele, tá? No final do governo. E vai abrir, tá? Vai abrir nossa situação aí para Onda Rosa, que eu já vou falar com vocês. Mas, ó, opa, Onda Rosa chegou cedo. Microsoft, ó, vai lançar em 95 nosso queridíssimo Windows, tá? ET aparece em Varginha. Calma aí, Bel. Calma, conspiracionista. Apesar de ter votado assim, né? O ET aparece em Varginha. Mamonas, infelizmente, Mamonas morreu em 96. Banda muito brava, botei pra vocês conhecerem. Renato Russo vai morrer. Titanic, tá? Vai estrear nos cinemas do Brasil. George Bush assume a presidência dos Estados Unidos. Isso é muito importante para vocês entenderem o contexto agora da Onda Rosa, tá? Atentado às Torres Gêmeas, importantíssimo agora. Brasil virá pentacampeão de futebol na Copa do Mundo 2002. Ronaldo, né? Suzane von Richthofen mata os pais, tá? 2001, ano do meu nascimento, 2001, mas assim, maio, um pouco antes, caiu as Torres Gêmeas, tá? As Torres Gêmeas caem depois de um atentado terrorista, tá? Feito pela Al-Qaeda, beleza? E o que acontece é o seguinte. Pô, sou novinho. Ó, o que acontece é o seguinte. A Al-Qaeda faz a seguinte coisa. Ela bota os olhos dos Estados Unidos pra longe, porra. Os Estados Unidos estão falando, porra, que porra é essa de Mercosul e não sei o que, e porra, explode a porra lá. 2000.
caiu 2 torres, fizeram maior. E o Bush, ele foi inteligente e cruel. Bush foi inteligente e cruel. Ele falou, cara, a população dos Estados Unidos quer a cabeça daqueles caras, meu irmão. Vamos invadir aquela porra do Oriente Médio e vamos botar nossa presença lá, tá? Vamos botar nossa presença lá. E o querido César Portilho, não vamos nem falar nada, não. Vamos deixar quieto essa teoria da conspiração aí, que senão também posso acabar, ó. Eu posso acabar indo de vala se falar isso aqui. Mas, essa tá bem uma sacanagem. O que acontece é o seguinte. Os Estados Unidos estão olhando, pô, que Mercosul, e agora, ó, guerra ao terror. Vamos atacar o Oriente Médio, tá? Cara, vou fazer uma invasão, surreal no Afeganistão, depois no Iraque. No Iraque, vamos fazer uma das maiores operações militares da história. Bizarra a operação, tá? Bizarra a operação. Foi a Desert Storm, Tempestade no Deserto. Maluco, os caras jogaram não sei quantas 1.000 toneladas de bomba em 5 minutos, cara. A capacidade dos Estados Unidos está... Primeiro, vou mostrar. Meu irmão, a gente destrói o que a gente quiser. E eu tô mostrando aqui. O Bush, falando de curiosidade, ele vai fazer o quê? Cara, o Iraque está enriquecendo urânio. Se o Iraque está enriquecendo urânio, tem bomba nuclear lá. A gente vai entrar lá para achar as bombas. Tá? Segundo o relatório da CIA, tá? Que tinha sido saído, de investigação de inteligência, ele vai literalmente mandar uma galera atacar o Iraque. Mas qual era o intuito de verdade? O intuito de verdade, tá? Era que o Iraque, o Iraque tá fazendo o seguinte, ó. Tem um país que é vizinho do Iraque, que vendia 80% do petróleo dos Estados Unidos, com muitas vantagens financeiras, que era o Kuwait. É um paizinho pequenininho. Tá? Paizinho pequenininho. E o presidente, né? Eu não sei como é que é a terminologia, se é presidente mesmo, mas o presidente do Iraque tava meio bolado com esse país, falando o seguinte, cara, ele tava vendo o país começar a explorar petróleo muito perto da fronteira. E o Saddam Hussein, ele vai fazer o seguinte, porra, ó, Kuwait, tu tá atravessando aqui a porra da fronteira. Não atravessa mais. Se tu começar a botar explorador de petróleo aqui, plataforma de petróleo aqui na minha fronteira, eu vou atacar. E eu quase foda-se. Eu tenho Estados Unidos aqui, eu vou começar. E aí botou a porra da plataforma de petróleo. Saddam Hussein foi lá e atacou. Atacou o Kuwait. Começou a fazer um ataque direcionado do Kuwait. Mas aí o Saddam Hussein aproveitou também. Falou, pô, vou tomar a porra do Kuwait toda. País fraco. Ele começou aí usou a justificativa, ó. Estão aqui e começou a avançar pelo Kuwait. Aí o Kuwait ligou, porra, tio Sam, dá moral. E aí o tio Sam, pra não falar que tá vindo lá por causa do petróleo, né, porque ele não queria que o Kuwait perdesse o controle do petróleo, porque vendia barato, ele fez o quê? Ele vai atacar o Iraque falando a questão das bombas nucleares, né? Cara, vai ficar muito mal pro Bush. Até hoje é mal pro Bush, tá? Inclusive, tem uma discurso que o Bush estava fazendo que tem um militar lá, muito interessante, muito maneiro. Assim, que ele... Muito maneiro, triste, né? Trágico também. Que é um militar questionando ele, porra, Bush, na frente de todo mundo. Bush, tu mentiu pra gente, cara. O que você fez foi uma grande mentira. Você basicamente, porra, você morreu, vários amigos meus irmãos de exército morreram no Iraque e não tinha uma bomba. E realmente, cara, saiu, tá? Por pressão do parlamento, saiu um relatório da CIA mostrando que não tinha nenhuma bomba lá. Não tinha nem indício de ter bomba nuclear no Iraque. Então foi realmente uma estratégia política, tá? Estratégia política. Forçado a ser um relatório confidencial da CIA mostrando que não tinha nada. Os caras fizeram um relatório de 200 e poucas páginas, cara. Era muita página. 200 e pouco não, é 500 páginas de relatório. Desse tamanho aqui, ó. Não tinha nada de bomba nuclear, nem indício de que tinha bomba nuclear. Tá? Então, uma sacanagem. E aquele vídeo de gente que era do exército sem casa agora. E aí, cara, quando os Estados Unidos para de olhar um pouco para a América do Sul, começa a olhar para Oriente Médio, surge aqui uma onda, chamada Onda Rosa. Tá? Depois de muito tempo com a direita no poder, a direita está no poder há muito tempo aqui na América do Sul. A galera começa a cansar um pouco, tá? E surge um movimento chamado Onda Rosa, que não é um movimento, tá? Mas é um acontecimento. Em vários países, começa a se eleger candidatos
da esquerda, tá? Chaves, tá? O Chaves, Morales, Kirchner, né? Uma porrada de gente vai vencer em vários países aqui da América do Sul, tá? Esse movimento se chama Onda Rosa, tá? Não é um movimento, eu não gosto nem de dizer movimento político, mas é um acontecimento político, que a galera tá de saco cheio. A galera já tá, porra, sem paciência, tá? Com a, com a direita no poder e acaba elegendo o Lula, cara. Dá uma chance pro Lula depois de muito tempo ele tentando se eleger, tá? E quando o Lula assume, falando um pouco do governo dele, quando o Lula assume, ele, ele faz o seguinte, cara, ele pensa numa estratégia. Porra, tô devendo pra fora, pra cacete, tô devendo a FMI. O que o Lula já chega fazendo? Vou pegar dinheiro emprestado com o Banco do Brasil, não com o Banco do Brasil especificamente, mas com bancos que estão no Brasil, por exemplo, Itaú, Bradesco. Vou pegar dinheiro emprestado com os bancos daqui e vou pagar somente Itaú, tá? O Itaú, porque o Itaú cresceu do nada. Nem tinha Itaú, cara. Não tinha Itaú em lugar nenhum. Da noite pro dia tem Itaú até na esquina do, sei lá, não sei aonde. Tem Itaú em tudo quanto é lugar, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar dinheiro emprestado do Itaú, vai pagar o FMI. Pagou o Fundo Monetário Internacional, tá? Por quê? Qual é a ideia dele? Cara, é melhor eu ficar devendo dentro ou fora? Melhor ficar devendo dentro, né? Porque, porra, por quê? Se eu não tô devendo nada fora, se eu paguei a porra toda, o que eu tô mostrando? Tô mostrando que eu sou um país comprometido com a dívida internacional. E aí, porra, se eu sou um país comprometido, sou um país maneiro, o que acontece? Vai vir investimento de fora. Então a ideia do Lula foi essa, porra, vamos trazer investimento pra fora aqui, tá? E o Lula começa a fazer um governo brilhante, tá? No primeiro mandato. O primeiro mandato dele foi brilhante. Vai fazer vários projetos sociais, tá? Porque a ideia dele é o quê? Agora que eu já paguei minha dívida e tá entrando capital externo aqui, mais tranquilo, o que eu tenho que fazer? O contrário do que o Collor fez. Eu preciso estimular o consumo. Qual a melhor forma de eu estimular o consumo? Dando assistência social para quem não tem dinheiro, porra. Que a maior parte do Brasil, nesse momento, nesse momento não, no momento atual de hoje, é pobre, cara. Brasil, a maior parte da população brasileira é pobre, não tem dinheiro, cara. Não tem dinheiro, tá? Não pode consumir o que quiser. Se você for lá para os Estados Unidos, tu vai ver. Cara, a galera gasta muita grana com coisa idiota. Muita grana com coisa idiota, tá? Eu fiz um estudo sobre isso, cara, na faculdade de DM. É um estudo sobre, sobre como é que é o nome? Características sociais diferentes dos países. Se eu for nos Estados Unidos, a galera ganha dinheiro e gasta. Ganha dinheiro e gasta. O brasileiro até tem um perfil assim, mas é um pouco diferente, porque aqui a galera passa fome. Então o cara não sai gastando porque é bobeira. Aqui é difícil o cara gastar, cara. É muito mais difícil que nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos, o cara tem emprego em qualquer esquina. E tem um emprego que vai dar um salário para ele poder comprar e sobrar. Tá? Agora, porra, por quê? Isso é a custa de todos os países, da exploração dos Estados Unidos, tá? Não é elogiando os Estados Unidos, não. É porque é a custa de uma exploração econômica que os Estados Unidos faz até hoje em vários países, né? É só ver, agora que tá perdendo hegemonia, tá taxando todo mundo. E o Brasil não, o Brasil o pessoal, porra, tem que contar dinheiro para pagar comida, cara. Tá ligado? Não conta, a conta não fecha no final do mês. Então, o que o Lula vai fazer é o quê? O Lula vai, porra, começar a liberar crédito fácil para a população pobre, porque ele pensa o seguinte: se eu libero crédito fácil para pobre, tá? É óbvio, né, pessoal? O discurso é bonito. Não, eu quero ajudar a população. É um discurso. Todo político a gente tem que estar com mais confiança. É um discurso. Não, vou ajudar a população pobre. E de fato ajuda. Lula foi popular, ele não foi populista completamente. Ele foi popular nesse primeiro momento. Porque ele vai, porra, realmente dar auxílios que não se tinha antes. E vai, porra, dar muito. Vai conseguir movimentar a economia. Cara, pergunta pros teus pais ou pra tua mãe se na época lá, na época do Collor, era fácil, sei lá, financiar as coisas. Não era, cara. Não era. Não era fácil você pegar o dinheiro e, por exemplo, e parcelar. Vou parcelar um sofá em 12 vezes. Não existia. Por quê? Porque, vamos pensar, diz uma loja aí que vende sofá, vende coisa de casa. Casa de Bahia, Magalu. Vamos pegar a Casa de Bahia. Casa de Bahia, pô, vai confiar no cara pra pagar? Tipo, não, vou parcelar em 12 meses e vou te pagar. Confia no cara que o cara vai fazer isso? Não confia, pô. O cara não tem dinheiro nenhum, então não vou financiar pra ele. Agora, com isso daí, o cara já tem uma grana. E aí começa, pô, tem que ganhar Bolsa Família,
né? Ele começa a investir o quê? Em educação, né? Vou começar, porra, a criar políticas sociais para poder botar a galera em cargos melhores, especialização, né? Vai começar a fazer investimentos interessantes. E aí o que acontece? A população que tá com pouca grana começa a crescer um pouco de dinheiro, tá? Na mão do pessoal, aumenta o salário mínimo. Qual a estratégia do Lula fazendo tudo isso? Que ele quer ajudar o pobre. Se for pro pessoal, eu não tô questionando pessoal, tá? A gente não analisa, o Lula é bonzinho. Tô analisando isso. Mas a estratégia dele foi um jogo econômico. Se eu dou dinheiro, tá? Pra população pobre, população que não tem dinheiro para consumir, eu movimento a economia de uma forma absurda, porque a maioria da população é pobre. Tá todo mundo agora comprando, estou movimentando a economia, fazendo a economia girar. Se eu faço a economia girar, tá? O que acontece? Basicamente, eu vou estimular o quê? Eu vou estimular a produção interna. E ele ainda faz o seguinte para estimular a produção interna: desvaloriza o câmbio mesmo, deixa o câmbio desvalorizar. Primeiro que ele sabe que o agronegócio é o principal pilar econômico. A soja é o principal pilar econômico do Brasil. E o agro vende mais com câmbio baixo, com o real desvalorizado. E outra coisa que ele pensa, pô, se eu estou desvalorizando o real frente ao dólar, as coisas de fora vão vir mais caras para cá. E aí eu estou estimulando de forma forçada a economia nacional a se desenvolver. A galera agora, pô, tá muito caro. Tá muito caro vender uma coisa, é oportunidade, galera. O empreendedor vai para oportunidade. Pô, sei lá, tá chegando aqui uma... Para comprar um, sei lá, vamos pensar aqui em alguma coisa. Para comprar... Vou dar um exemplo aqui. Pensar em alguma coisa que... Para comprar uma bolsa, porra, uma mala de viagem, tá? Vinda dos Estados Unidos, que tem toda uma parada, não sei o quê, e tecido de... Tá caro pra cacete. Por quê? O real tá barato. O real tá muito baixo em relação ao dólar. O dólar tá muito caro. Então, quando vem um produto de fora, tá? Quando vem um produto de fora, fica caro de comprar. Fica muito caro. E aí, porra, o produtor aqui pensa, o empresário vai pensar, porra, se eu fizer a porra da bolsa, eu consigo fazer por um custo muito mais baixo, qualidade igual, e consigo vender pelo menos um preço muito mais competitivo. E aí ele tá tentando o quê? Ele tá tentando estimular aí a economia, beleza? A nível nacional. Meio que uma ideia, um plano do Vargas. Tipo um plano Vargas, tá? E, cara, Lula vai ser bizarro. O primeiro mandato do Lula é bizarro, tá? Bizarro. Ele lembra muito Vargas, assim, não nos feitos, tá? Vargas foi foda. Nem se compara com o Lula. Vargas foi foda nos feitos pro Brasil. Pro Brasil, tá? Foi foda. Foi realmente, tipo assim, conseguiu entregar um Brasil industrializado. Pesadas coisas horríveis que o Vargas fez, né? Ditador e tudo mais. Mas ele foi foda em números. Ele entregou um Brasil industrializado. Agora o Lula não entrega o Brasil tão industrializado, não. Mas ele entrega com um PIB como nunca antes, tá? O produto interno bruto vai ser bizarro. Vai crescer o PIB de uma forma absurda, vai aquecer a economia, vai botar comida na mesa de muita gente porra, aí vai crescer, ó, a dívida interna vai crescer muito. Vai elastificar a dívida interna, tá? Que é um problema do governo dele. Outra crítica dele é que ele não vai investir em nada de base. Tipo, ele não está investindo em educação de base. Ele até aumenta o número de escolas, mas não melhora a qualidade de ensino. Então, assim, que adianta eu estar fazendo política, sei lá, de cota, era uma das críticas. Que adianta, por exemplo, eu botar política de cota, política de amparo social, que ele vai criar várias coisas, né? Se eu não estou melhorando o ensino básico. Se eu não melhoro o ensino básico, o cara não tem nem condição de acompanhar. Era uma das críticas que fazia, né? Que é mais ou menos uma verdade parcial, né? Mas como é que o cara que, pô, passou a vida toda no ensino público de má qualidade vai conseguir acompanhar uma faculdade? Cara, é uma verdade parcial, tá? Porque, assim, muita gente passa como se nada estivesse acontecendo, inclusive os alunos que persistem. Existe sim evasão, tá? Evasão, existe dados mostrando isso. Existe muita evasão de gente que veio de escola pública na universidade. Muita evasão, principalmente no início do curso. É a galera que mais vai. Mas não é porque o cara não sabe, tá? Os estudos eles apontam isso. Não é uma relação causa e efeito. O cara é porque o cara passou um ensino público ruim, é burro, não consegue acompanhar. Não é isso. É porque muitas vezes o cara não tem nem condição de se manter na faculdade. Porque a faculdade ela não foi feita para pobre. A faculdade não é feita para pobre. A faculdade é feita pra gente que tem condição de se bancar, cara. Só pegar uma faculdade de medicina, cara. Pô, 6 anos tu não ganha um puto. Tu não ganha um puto, pô. Tipo assim, tu vai pro internato, fica 2 anos trabalhando, você ganha um dinheiro, pô. 2 anos trabalhando no sistema público, você ganha um dinheiro. Pô, como é que o cara vai se manter com isso? Quais são as soluções pra você em qualidade de vida?
Não mais, né? No qualidade de vida do Silvio Santos não tem mais. Mas entre a família de Silvio Santos. Muita, muita, porra. O cara morreu. Mas, pô, muito melhor do que você. Né? Muito melhor do que você. Então, assim, a diferença social de quem tem dinheiro no Brasil e quem não tem, nem digo quem tem dinheiro, que a classe média, cara, é muito discrepante, cara. É muito discrepante. E a classe média não é inimiga de quem é popular, não. Mas, cara, é muito discrepante, pô. É muito discrepante a diferença de condição de vida, tá ligado? E, assim, bizarro isso, tá? Bizarro ser desse jeito. Então ainda existe desigualdade social e tem que ter cota por causa disso. Mas vamos voltar para o raciocínio. Final do governo Lula, tá? Porra, como é que tá acontecendo tudo isso? Porra, tá aprovando uma porrada de coisa. PAC, parará. Tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma coisa estranha, tá? Beleza? Tem alguma coisa estranha acontecendo, porra. Como é que o cara aprovou tudo isso em tão pouco tempo de governo? PMDB ali, lotado no Congresso, não tem pouca gente do PT. Como é que esse cara conseguiu aprovar tudo isso, cara? E aí vai começar a pessoa a se perguntar, vai começar a pessoa a investigar, vai começar a suspeitar do Lula. E aí vai vir um cara que você deve conhecer, Roberto Jefferson, né? Que atirou na polícia. Maluco piroca, mano. O cara atirou na Polícia Federal, mano. Atingiu uma policial federal. O cara é bizarro. Roberto Jefferson vai falar, ó. Foi lá no Congresso e falou: vou falar mesmo, vou abrir a boca aqui. Lula tá num esquema de corrupção. Aí, porra, o pessoal, como assim? Lula? Como é que vocês acham que ele tá aprovando tudo? Ele vai lá no Congresso e falar, ó. Começou a aguentar todo mundo, tá tendo mensalão, ó. Caixa 2, ó, estão comprando votos de todo mundo para aprovar tudo, tá? E aí vai ser um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil, que é o mensalão. Vai ser deflagrado no final do governo 1. Mas nada abala o Lula. Lula continua no governo 2, investigação em curso, tá? Joaquim Barbosa, porra, ministro fodão do STF, vai lá e vai, porra, canetar todo mundo, vai prender uma porrada de corrupto, tá? E vão proteger o Lula, vão falar, cara, Lula não teve nada a ver com isso, era eu que tava comprando tudo, tá? Se foi verdade ou não, ninguém sabe, mas não tem prova que o Lula participou efetivamente do mensalão. É só, tipo, externo. Mas muita gente da bancada dele tá envolvido. Então, né? Tem cara de gato, olho de gato, orelha de gato, rabo de gato, deve ser gato, né? Então, talvez tivesse envolvimento, sim. Pelo menos como corrupção passiva. Não vamos levantar especulação aqui. O que acontece é que muita gente foi julgada pelo mensalão, tá? Tá muito estranho mesmo. Como é que tá aprovando tudo? Tá repassando dinheiro, tá? Repassando dinheiro, muito esquisito. E mesmo assim, nada abalou o Lula. Lula fez tanta coisa muito boa no primeiro mandato dele, que ele foi eleito pro segundo. E aí o segundo mandato dele já não foi tão legal assim, mas, cara, o cara continuou forte. Tanto que ele consegue eleger, ele não se elege, mas ele consegue eleger a Dilma, tá? A Dilma vai vencer do Aécio Neves, né? Também do PMDB. Narigudo, não vou nem falar mais nada. Para não gerar críticas a um político, né? No Brasil, que pena. E aí a Dilma vai fazer um governo muito complicado, tá? Um governo muito complicado. A Dilma, ela tem propostas interessantes, mas ela tem uma oratória muito duvidosa. Vou falar rápido, tá? Depois eu vou fazer uma lei especificando tudo que está acontecendo. Tem uma oratória duvidosa, uma oratória que gera uma descredibilidade frente à população. Então a gente vai taxar a Dilma como fraca, tá? Uma política que não tem uma oratória boa. E o que acontece é o seguinte, o que acontece é que Dilma vai sofrer um golpe político, né? Porque assim, ela vai sofrer um processo de impeachment com base numa coisa chamada pedalado fiscal, que todo presidente fez. Lula fez, FHC fez, todo mundo da ditadura militar fez, todo mundo fez, todo mundo faz. Então ela sofre o quê? Ela sofre um impeachment por conta do pedalado fiscal, tá? Uma impeachment que teve apoio popular? Teve. Mas também teve o contrário. A população ficou dividida, tá? E nessa figura toda tá surgindo um político. Político que vem com um viés muito apolítico. Surfa nas ondas de 2013, tá? Surfa nas ondas de 2013 que teve manifestações contra a corrupção no Brasil, tá? Primeiro começou com a tarifa do ônibus, né, que tinha crescido. Foi uma mobilização muito, muito social, né, tipo webs, caralho. Muito parecido com Primavera Árabe, o pessoal quase chamou de Primavera Brasileira, né? O Brasil acordou, o gigante acordou, lembra essa ideia? Que é primavera, né? O gigante acordou. Tinha muita gente mostrando o gigante lá do Rio de Janeiro levantando, várias imagens dessas. Aí o pessoal, porra, manifestando, quebrando tudo na rua, pé na porrada. Foi um movimento meio complicado, porque é um movimento que
por mais que fosse uma manifestação popular legítima, era um movimento apolítico, cara. Não tinha um direito político. E o que acontece é que vamos chegar até aqui, depois eu falo com mais calma. Alguns acontecimentos, antes de eu falar do ET de Varginha, para quem ficou até o final, eu vou comentar com vocês. Explosão no centro de Alcântara, mata 21 cientistas e acaba com o sonho brasileiro de mandar foguete para mandar foguete VLS para o espaço. Acidente aqui na ciência brasileira. Saddam Hussein é deposto pelas Forças Armadas Americanas e executado logo em seguida, tá? Com a invasão ao Iraque, que eu falei. Mark Zuckerberg cria o Facebook. Não só Mark Zuckerberg, né? Um dos o brasileiro mais rico do Brasil atualmente cria, junto com ele, o Facebook. Vem um filme A Rede Social. Tem muito bom filme. YouTube publica o primeiro vídeo chamado Me at the Zoo. Não sabia dessa, interessante. É apresentado o primeiro iPhone. Estádio Fonte Nova desaba parcialmente. Assassinato de Isabela Nardoni. Caso tragiquíssimo do Brasil. Uma tristeza que aconteceu aqui. Bizarro. Bizarro. Quem não viu, assim, quem for forte assiste, mas é bizarro. Bizarro mesmo. Pensar que fizeram isso com uma criança indefesa. Barack Obama assume a presidência dos Estados Unidos, tá? Barack Obama, espertão, vai estar balançado. Barack Obama vai usar muito essa questão para a reeleição da guerra ao terror, tá? Barack Obama ele usa a guerra ao terror para se eleger. Por exemplo, ele vai fazer uma caçada ao Osama Bin Laden. Vai matar ele, tá? Isso perto do ano da eleição. Uma caçada primordial. Tinha poucos esforços para conseguir achar o Osama Bin Laden. Tinha um grupo, né, da Marinha Americana, os SEALs, não sei se ouviram falar, tem muito jogo de tiro. Mas eles estavam perseguindo há um tempo já. Perto da reeleição, o Barack Obama vai começar a botar dinheiro pra caralho pra tentar caçar o cara. E acha e mata o cara. Barack Obama vai passar por algumas controvérsias no governo dele, né? Controvérsia de espionagem. Vai estar espionando a nossa queridíssima Dilma. Mano, o cara espionou a Dilma, meu irmão. Pelo que ele tá falando no telefone. Tem um discurso do Barack Obama que eles começam a falar, o Barack Obama vai falar, porra, mas eu não sabia e tudo mais que isso estava acontecendo. Aí vão revelar para ele e falar, pô, mas senhor presidente, todo respeito. Não falo com todo respeito, né? Que eu de carioca. Mas, senhor presidente, respeitando sua excelência, o que é isso que você tá... Que coisa é essa que tá aqui? Porque aqui mostra que você assinou o arquivo confidencial. Você não tinha acesso a nada? O Barack Obama vai parar, vai olhar, ele sai. Ele vai embora. Ele só arruma o paletó e vai embora. Não tem mais o que falar. Ele sabia isso tudo, tá? Aconteceu. Mas mesmo assim, ele vai ser muito querido, tá? Nos Estados Unidos. Beleza? O Barack Obama ele vai ter feito muitas coisas boas nos Estados Unidos. Políticas sociais, políticas que favoreceram o empresário. Então, assim, ele vai. É tipo isso que ele faz. Médico vai embora. E assim, ele, por mais que foi manchado com essa crise na NSA, né? Que é a agência de espionagem dos Estados Unidos, ele vai conseguir uma força política absurda, tanto que um dos maiores nomes da esquerda nos Estados Unidos atualmente, esquerda porra nenhuma, né? Mas os maiores nomes dos democratas nos Estados Unidos é a mulher do Barack Obama, né?